Voz ativa e voz passiva em inglês. Nesse vídeo eu vou te dar uma explicação simples e fácil para você entender facilmente o que é a voz ativa, o que é a voz passiva em inglês e você nunca mais ter problema com esse assunto. Além disso, eu vou passar para você também de graça para você fazer o download de um material de estudos completo sobre voz ativa e voz passiva. Garanto para você que vai ser o material mais completo que você já viu sobre voz ativa e voz passiva. Também será disponibilizado nesse vídeo para você baixar. Assim, depois que você ver o vídeo, no vídeo você já vai entender bastante coisa. Mas depois, se você precisar no futuro estudar mais sobre isso, consultar, fazer uma prova sobre isso, você vai ter um material para você usar. Porém, antes de começar o vídeo, muito importante, preste atenção que é o seguinte, ó, nos dias 11, 12 e 13 de dezembro a gente vai fazer uma super promoção do curso de inglês Mário Vergara, na qual você pode fazer a assinatura do curso de inglês Mário Vergara por metade do preço, porém é somente nos dias 11, 12 e 13 de dezembro, lembrando que ao fazer a assinatura do curso de inglês Mário Vergara, você ganha não somente o curso de inglês Mário Vergara, mas também você ganha de bônus um curso de espanhol completo, um curso de francês completo, um curso de pronúncia do inglês para você aprender a falar inglês mais bonito, de forma mais rebuscada, um curso de phrasal verbs, que é uma estrutura bem chatinha do inglês, um pouco mais avançado, mas você ganha esse curso de bônus também e acesso a... Fechou a janela aqui, mas tudo bem. Fechou com o vento. Acesso à nossa biblioteca de livros, especialmente, a gente tem uma biblioteca online de livros feitos para pessoas que estão aprendendo inglês. São livrinhos pequenininhos, com níveis, para você que está começando a aprender inglês. Sabe quando alguém fala para você assim, ó, para aprender inglês é bom ler em inglês. Só que aí você vai ler um livro em inglês, você não sabe inglês. Então como é que você vai aprender inglês lendo se você tem que saber inglês para ler, né? Não dá muito certo. Porém, a gente tem essa biblioteca que são livros pequenininhos feitos especificamente com vocabulário mais fácil para quem está aprendendo inglês. E você ganha esse pacote de produtos. O curso de inglês Mário Vergara completo, curso de espanhol Mário Vergara completo, curso de francês Mário Vergara também completo, curso de pronúncia, curso de phrasal verbs e acesso à nossa biblioteca de livros para pessoas que estão aprendendo inglês, tudo junto num pacotão de estudos por metade do preço, somente nos dias 11, 12 e 13 de dezembro. O link para participar dessa promoção está aqui na descrição desse vídeo. Agora, sem mais delongas, bora pro nosso vídeo. Bom, vamos começar então falando sobre o que é esse negócio de voz ativa e voz passiva. E a primeira coisa que você tem que entender é que voz ativa e voz passiva existe tanto no inglês quanto no português. E é exatamente a mesma coisa. Por isso, eu vou te ensinar primeiramente o que é a voz passiva em português, porque vai ser bem fácil de você entender. E aí, uma vez que você entender exatamente, ó, isso aqui é voz passiva, você vai ver que entender em inglês vai ficar mais fácil ainda. Então vamos lá. A voz ativa é quando você fala, por exemplo, a seguinte frase. Vamos colocar uma frase aqui na tela. O ladrão roubou o carro. Uma frase simples, em português mesmo. O ladrão, presta atenção, hein? O ladrão roubou o carro. Veja que essa frase, a estrutura dessa frase é alguém fez alguma coisa. O ladrão, o que ele fez? Roubou o quê? O carro. Alguém fez alguma coisa. O ladrão roubou o carro. Isso, quando é alguém fez alguma coisa, é a voz ativa. Agora, a voz passiva é quando, em vez de falar o ladrão roubou o carro, você fala o carro foi roubado pelo ladrão. Veja que bota aqui, o carro foi roubado pelo ladrão. Veja que é a mesma ideia, né? Estou dizendo a mesma coisa, só que de uma maneira diferente. Em vez de eu dizer alguém fez alguma coisa, o ladrão roubou o carro, eu estou dizendo que alguma coisa, o carro sofreu uma ação. O carro, ele foi roubado por quem? Pelo ladrão. Então veja que a lógica da frase é diferente. Em vez de o ladrão roubou o carro, né, alguém fez algo, algo sofreu uma ação feita por alguém. O carro, né, a coisa que não é o alguém que é importante, é a coisa que é importante. O carro, o que aconteceu com ele? Ele foi roubado pelo ladrão. Então essa é a diferença. Voz ativa, alguém faz algo. O ladrão roubou o carro. Voz passiva, algo, a coisa é o elemento principal. Algo foi afetado por algo. O carro foi roubado pelo ladrão. Essa é a diferença. Voz ativa e voz passiva. E no inglês é exatamente a mesma coisa. Agora vamos pegar essas duas frases aqui e vamos colocar elas em inglês para ver como é que fica. Aí você vai entender que é bem simples. A primeira frase, o ladrão roubou o carro, se a gente colocasse ela em inglês, seria da seguinte maneira. The thief stole the car. The thief é o ladrão. Stole é roubou.
The car é o carro. Então a frase, the thief stole the car. O ladrão roubou o carro. Isso é voz ativa. Alguém fez alguma coisa. O ladrão, the thief, stole, roubou, the car, o carro. Agora na voz passiva, não é alguém fez algo, mas é algo, a coisa que é o importante. Aí a gente falaria, o carro, the car, coloca aqui, ó, the car, o carro, foi roubado, e aqui que entra a complicação, o ponto difícil, digamos assim, não é tão difícil, mas aqui que você tem que saber, como é que você fala foi roubado, né? O carro, the car, foi roubado. Foi roubado é was stolen. The car was stolen. O carro foi roubado pelo ladrão, by the thief, pelo ladrão. By the thief é pelo ladrão. Então, voz passiva, the car was stolen by the thief. O carro foi roubado pelo ladrão. Então veja que a estrutura das frases é igual no português. Primeira frase, o ladrão roubou o carro. Em inglês, the thief stole the car. Voz ativa. Voz passiva, o carro foi roubado pelo ladrão. O carro, the car, foi roubado, was stolen pelo ladrão, by the thief. Agora, entendeu? Simples, né? A lógica é simples, só que daí acontece o seguinte, ó, presta atenção. Vamos supor que em vez de eu falar a frase do ladrão, que eu dei de exemplo, eu vou falar uma frase assim, eu vou falar, eu vi um pássaro. Essa frase em inglês é assim, ó, I saw a bird. Eu vi a bird, um pássaro. I saw a bird. Isso é voz ativa, lembra, né? Alguém fez alguma coisa. Quem que fez? Eu. O que eu fiz? Eu vi. O que eu vi? Um pássaro. A bird. I saw a bird. Eu vi um pássaro. Se eu for colocar esta frase na voz passiva, o foco da frase não é mais o eu, não é alguém fez algo, mas sim é o objeto que sofreu a ação. No caso dessa frase é o pássaro, né? Eu vi o pássaro, voz ativa. Voz passiva, o foco é o pássaro. Então a gente vai falar assim, ó, em português. O pássaro, o que aconteceu com o pássaro? Ele foi visto, né? O pássaro foi visto por quem? Por mim. O pássaro foi visto por mim. Se eu for falar isso em inglês, a frase seria assim. Um pássaro, a bird. Um pássaro. A bird, o que aconteceu com ele? Foi visto. E aqui, presta atenção aqui, aqui que está a complicação, digamos assim, a dificuldade da voz passiva, porque você tem que saber, porque saber falar o carro, o ladrão, o passarinho, isso aí é vocabulário, você aprende, pássaro, né, bird, carro, car, ladrão, thief. Agora o problema da voz passiva é saber a estrutura, o foi roubado, foi feito, foi escrito, nesse caso, foi visto. Como é que foi visto? Was seen. A bird was seen. Um pássaro foi visto. Por quem? By me. Por mim. A bird was seen by me. Um pássaro foi visto por mim. Voz passiva. Então veja que a estrutura da voz passiva não é complicada, né? Tipo, a lógica dela, né? Vamos voltar no exemplo. Vamos dar os dois exemplos aqui só para fixar na mente, né? O ladrão roubou o carro. Voz ativa. Voz passiva, o carro foi roubado pelo ladrão. Editores colocam as frases em português e inglês aqui, tudo na tela para o pessoal se orientar, né? Português e inglês. Então, o ladrão roubou o carro foi roubado pelo ladrão. Eu vi o pássaro foi visto por mim. Vamos dar um outro exemplo para fixar um exemplo novo aí. Ele usou o computador. He used the computer. Ele usou o computador. Voz ativa. Voz passiva, o computador foi usado por ele. The computer was used by him. O computador was used, foi usado por ele, by him. Então veja que a estrutura da voz passiva não é nada complicado. Tem até alguns professores que gostam de passar assim para os alunos, vou te ensinar aqui em quais situações você deve usar. E aí tem uma lista de situações nas quais você... Não, quando você quer, não importa quem fez a ação, ou nesse caso, naquele caso, nessas situações você precisa usar a voz passiva. Isso, você não tem que saber isso aí. A voz passiva você vai usar naturalmente. Você sabe, é tipo eu querer ensinar para você quando você tem que beber água, né? Quando você sentir aqui a garganta assim, daí você tem que lembrar que você tem que beber... Não. Você sente, fica com sede, você vai lá e toma água. Voz passiva é igual. Quer ver um exemplo? Você está lá nos Estados Unidos, você viu um carro sendo roubado, roubaram o carro ali. Aí você tem um policial, você quer falar pro policial, policial,
o carro foi roubado. Você não vai pensar, preciso agora que eu vou falar com o policial que o carro foi roubado, neste caso eu preciso usar nem vai nem passar na sua cabeça a voz passiva. Você vai querer dizer, o carro foi roubado lá. Só que daí na hora de querer dizer o carro foi roubado lá, qual que é o problema? Não é nem falar o carro, você vai falar the car, né? Aí você vai pensar, caraca, foi roubado. Você não precisa nem ter estudado voz passiva, mas o seu cérebro, naturalmente, você vai querer dizer foi roubado. Aí você vai pensar, caraca, como é que foi roubado? Como é que foi roubado? Não sei. Aí você não consegue falar. Tá entendendo? Naturalmente, você vai saber quando que você usa, né? Você vai usar naturalmente a voz passiva. Só que para usar a voz passiva, você vai ter que saber dizer a estrutura principal dela, que é o foi roubado, was stolen, o foi visto, was seen, o foi feito, was made, o foi escrito, was written, e assim por diante. E aí talvez agora você esteja pensando assim, tá, Mairo, eu entendi que a estrutura da voz passiva é simples e que naturalmente eu vou saber quando usar a voz passiva, mas eu não sei falar todos os verbos do inglês. Como é que eu vou falar foi roubado, foi visto, foi feito, foi usado, foi contado, foi escrito, foi pensado, foi usado? Eu vou ter que saber todos os verbos do inglês para montar frases na voz passiva? E a resposta é sim, você vai ter que saber os verbos e vai ter que saber falar os verbos nesse formato, né? Falado, usado, feito e assim por diante. Porém, a boa notícia é que nós preparamos, porque assim, se eu fosse explicar todos os verbos possíveis, ou até os mais importantes na voz passiva, esse vídeo ia ter 3 horas de duração. Então, para facilitar a sua vida e você não precisar ficar 3 horas assistindo aqui o vídeo para aprender todos os possíveis verbos na voz passiva, nós preparamos um material de estudos completo, com frases na voz ativa, frases na voz passiva e os verbos mais usados na voz passiva para você ter esse material. Eu vou disponibilizar o material aqui no final do vídeo para você baixar esse material e poder estudar com ele, consultar esse material, o material mais completo que eu já vi sobre voz ativa e voz passiva. Eu vou passar no final do vídeo, porém, antes de eu passar o link para você baixar o material, tem mais um aviso, uma coisa muito importante que você tem que saber sobre voz passiva, que é o seguinte. Essa estrutura que eu passei para vocês, foi roubado, foi visto, foi feito, foi escrito, ela é a estrutura mais simples da voz passiva. E é por isso que a gente usa ela, por isso que eu estou usando ela para te ensinar a voz passiva. Porém, a voz passiva, ela pode acontecer com outras estruturas. Por exemplo, vamos supor que eu fale assim, presta bem atenção agora para você não se confundir, tá? Vamos supor que eu falo a frase assim, eu estou usando o computador. I'm using the computer. Bota aqui em inglês, I'm using the computer. Essa frase quer dizer, eu estou usando o computador. Essa frase, né, alguém está fazendo algo, é voz ativa. Na voz passiva, seria o computador está sendo usado por mim, sacou? Eu estou usando o computador. I'm using the computer. Eu estou usando o computador. Agora, na voz passiva, o computador está sendo usado por mim. Como é que fica isso em inglês? The computer is being used by me. O computador, the computer, está sendo usado. Is being used by me. Está sendo usado by me, por mim. Veja que está sendo usado é is being used. E esse is being used, está sendo usado, é outra forma, outra manifestação da voz ativa. Então a gente tem aí 2 tipos diferentes de voz ativa. Aquele que eu ensinei no começo para vocês, que com o verbo usar seria foi usado, was used. Foi usado. Isso aqui é uma estrutura da voz passiva. Was used. Foi usado. Agora, está sendo usado, is being used. Bota aqui na tela também. Is being used, está sendo usado, também é uma estrutura da voz passiva. Então temos 2 vozes passivas, ambas são vozes passivas, só que a estrutura é diferente. Só que são 2 diferentes. Só que na realidade, eu fiz um estudo sobre isso, existem pelo menos, deixa eu até pegar aqui no material, o material tá aqui, eu consigo consultar agora. No material tem 12, escreve um 12 aqui na tela, 12 estruturas diferentes da voz passiva. Alguns exemplos para você. Não se apavore, tá? É só para você entender a lógica. Alguns exemplos aqui para você. The government will build the road. O governo construirá a estrada. The government, o governo. Will build é construirá, ou vai construir, ou irá construir. Não importa como você traduz, é o futuro. Will build, vai construir o quê?
the road. The government will build the road. O governo vai construir ou construirá a estrada. É voz ativa, alguém vai fazer algo, né? O governo vai fazer a estrada. Na voz passiva, essa frase fica assim, ó. A estrada será construída, futuro, né? Pelo governo. Em inglês, the road, a estrada, will be built. Será construída. Será, como é que fala? Será construída. Will be built. Será construída by the government, pelo governo. Então aí a gente já tem mais uma estrutura da voz passiva, que é o será construído, né? Will be built. Então, por exemplo, se eu fosse falar assim, ó, agora vamos colocar 3 estruturas diferentes aqui na tela para a coisa começar a fazer sentido na sua cabeça. Vamos usar o construído, né? Que é um verbo que a gente não usou ainda. Foi construído, was built. Coloca aqui, ó, foi construído com tradução em português, editores. Was built, foi construído, was built. Está sendo construído, is being built, está sendo construído. Agora coloca aqui, será construído, will be built. Então veja que são 3 estruturas diferentes, tudo voz passiva. Foi construído, está sendo construído, será construído. E como eu disse, aqui são 3, tá? Existem pelo menos umas 12 diferentes, então a coisa complica um pouco. E aí, neste ponto, que entra o nosso super material de estudos, porque como eu disse, se eu for explicar todos os verbos, e todas as estruturas, nós vamos fazer aqui 10 horas de aula. Então eu fiz um material que simplifica tudo, você pode estudar no seu ritmo, no seu tempo. Vamos dar uma olhada agora no super material de estudos que eu preparei para vocês. Bom, pessoal, aqui está então o material que vai estar disponível para vocês de graça. Aqui vai ter o link no comentário, na descrição desse vídeo. No comentário também vou colocar, eu acho. Na descrição desse vídeo vai ter o link para você acessar esse material. Gastei várias horas aqui preparando esse material e acredito que é um material muito, se não o mais completo material sobre voz ativa e voz passiva que você vai encontrar na internet aí em inglês. Você encontra umas explicações simples e tal, mas esse material realmente é muito completo e você vai poder usar ele por muito tempo para aprender voz passiva e ativa em inglês. Esse material, ele está dividido em frases, então você tem várias frases na voz ativa e na voz passiva. E essas frases, 2 coisas. Ó. Primeiro, elas usam os verbos mais comuns na voz passiva, né? Eu fiz uma pesquisa sobre isso. Quais são os verbos mais comumente usados na voz passiva? Aí eu descobri quais são os verbos e esses são os verbos usados nesse material. Então, quando você estudar isso aqui, não só você vai aprender a diferença de voz ativa e voz passiva, e ficar muito bom nisso, como você já vai ao mesmo tempo estudar aqueles verbos que são mais comuns, que você vai ter maiores chances de ver ou precisar usá-los, né, na voz passiva. Então tem aqui o verbo usar, né, o usado, tem o feito, tem o visto, tem o escrito, construído, dado, contado e assim por diante. E aqui, este material é separado por estruturas, pelas diferentes formas ou estruturas da voz passiva. E aqui embaixo, ó, tem várias abas. Ó, aqui embaixo, aqui, ó, tem várias abas. Cada uma dessas abas é uma das estruturas da voz passiva. Então, se você vir aqui na primeira aba, ó, estrutura, tem, ó, estrutura is mais verb, mais verbo. É uma estrutura da voz passiva. Ó. Por exemplo, primeira frase aqui, ó, tá na voz ativa. He uses the computer. Ele usa o computador. Na voz passiva, the computer is used by him. O computador é usado por ele. Veja que é o que eu expliquei no vídeo, né? Voz ativa, alguém faz algo. He uses the computer. Ele usa o computador. Voz ativa, algo sofre uma ação que foi feita por alguém. The computer is used by him. O computador é usado por ele. E aqui nessa aba aqui, nessa primeira aba aqui, você vai ter várias frases, ó, voz ativa, voz passiva, voz ativa, voz passiva, voz ativa, voz passiva, com os verbos mais usados na voz passiva, com a estrutura, no caso, né, a estrutura é usado, é feito, é visto, é escrito, é construído e assim por diante. E aí você vem aqui e pode gastar um tempo aqui estudando, né, pega o material, pode imprimir, pode estudar no tablet, no computador, são 10 frases aqui, ó, né? É oferecido, é exibido. Então você pode vir aqui e estudar isso aqui e masterizar, dominar essa primeira estrutura, né? É usado, e o principal é isso aqui, ó. É usado, is used, é feito, is made, é visto. É isso que você tem que saber. O resto é vocabulário, mas você tem que saber dizer é usado, é feito, é visto, é escrito. Não precisa saber quando que usa a voz passiva. Isso naturalmente você vai saber. Para acertar ou errar a voz passiva, o que vai definir é se você sabe dizer é dado, é contado, é enviado, é oferecido
e assim por diante. E aí, você pode estudar aqui essa primeira estrutura, e aí depois você vai para uma outra estrutura. Aqui, ó, estrutura are mais verbo. Ó, primeira frase, ó. They use computers. Eles usam computadores. Voz ativa. Alguém faz algo. Eles usam computadores. Voz passiva. Computadores são usados. Outra forma de voz passiva. Computers are used by them. Computadores are used. São usados. Então aqui toda essa aba aqui é sobre a estrutura são usados, são feitos ou feitas, são vistas ou vistos, são escritos ou construídas, escritas, são construídas, são dados, são contados e assim por diante. E aí cada aba, ó, terceira aba, a estrutura é está sendo usado, está sendo feito, está sendo visto ou vista. Depois, quarta aba aqui, estão sendo usados. E é interessante você sempre comparar. Na hora de estudar, você comparar. Você olha aqui. Como é que você estuda? Você olha a voz passiva, lê a frase, lê a frase em inglês, lê a frase em português, compara, pensa, entende. Aí você vai para a voz passiva. Lê em inglês, lê em português. É muita comparação e atenção, né? Vai olhando uma, olhando outra e assim por diante. E aí você tem, ó, aqui a estrutura. Foi usado, foi feito, foi visto, outra estrutura, foram usados, foram feitos e assim por diante. São, ó, aquela estrutura que a gente viu no vídeo, ó, será usada, será feito, será visto, ou seja, é um material, ó, tem 12 estruturas diferentes. É um material super completo, gratuito, para você ter acesso sobre, e aí você precisa estudar, às vezes você vai fazer uma prova sobre isso e sei lá, vai cair só a estrutura foi isso, foi aquilo. Aí você pode estudar só a tabela do foi, né? Tem o foi, tem o foram e assim por diante. Enfim, material top de linha, gratuito para você estudar. Se você estudar com esse material aqui, garanto que você vai virar o mestre da voz passiva e voz ativa. E como eu disse, os verbos que eu usei aqui já são verbos muito usados na voz passiva. Então, estudando as frases, naturalmente você aprende os verbos. E claro, no futuro você vai aprender outros verbos e montar com essas estruturas aqui as frases com outros verbos também. Mas para começar, este material aqui é top de linha, link para você acessar esse material de graça na descrição desse vídeo. Bom, pessoal, esse foi então o nosso vídeo sobre voz ativa e voz passiva. E não esqueça, o material de estudos está o link na descrição. E não esqueça também, dia 11, 12 e 13 de dezembro, tem super promoção do curso de inglês Mário Vergara, a assinatura do curso por metade do preço, somente nos dias 11, 12 e 13 de dezembro. O link da promoção também estará aqui na descrição desse vídeo. Então é isso aí, usa os links aqui. Dá um like no vídeo e a gente se vê no próximo vídeo.